Nossa meditação será no Salmo 23. Certamente, uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. E eu quero visitá-la com os irmãos hoje. Salmo de Davi. Quero convidar a igreja a que façamos essa leitura juntos, a uma só voz. Podemos? Salmo 23, todo o Salmo, 6 versos. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. Ó Deus bendito, fala conosco. Precisamos te ouvir. Precisamos ser arrebanhados pelo Senhor através da tua palavra. Te peço que nesse momento, Senhor, abra mentes e corações. Tire todo o impedimento e incredulidade, para que possamos perceber o Senhor na santa palavra. No nome de Jesus. Amém. O evangelista Marcos relata Jesus olhando para a multidão certa vez, e o seu coração se doeu. Diz o texto, ele se compadeceu daquela multidão, porque era como ovelhas sem pastor. Jesus se encarnou precisamente para vir ao encontro de pessoas e fazer uma obra que só ele poderia fazer, de substituição, dando a sua vida pela vida de muitos. Ele foi chamado de ovelha muda pelo profeta Isaías. E como ovelha, ele não abriu a boca. Em que circunstância? De sacrifício. Esse sacrifício aconteceria muitos anos depois. E quando ele chegou aqui, antes de que ele fosse para este sacrifício efetivamente, ele se compadeceu dessas pessoas pelas quais ele morreria. Porque eram ovelhas, como que sem pastor. Jesus estava resolvendo esse problema ao se encarnar e vir nos pastorear. Ao deixar a sua palavra. Ele chega a dizer em João 17, Pai Santo, guarda-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Enquanto eu estava com eles, guardei-os em teu nome. Agora que vou para junto de ti, peço que os guarde. É Jesus pedindo ao Pai que essas pessoas sejam pastoreadas no mundo. O que isso significa? O que significa Jesus dizer que você precisa ser pastoreado na vida? Sendo Ele o pastor. Irmãos, vocês não precisam de líderes religiosos. São úteis, são servos úteis. Podem ajudar. Mas o que a igreja precisa é o que Jesus está dizendo, de pastor que Jesus é. Só Ele pode dar a vida pelas suas ovelhas. Ele é quem faz isso. E aí eu quero perguntar a você, Jesus é o seu pastor? Não é se Ele é o seu pastor no sentido de que você gosta dele, acha que é uma boa ideia. É se você realmente é direcionado por Jesus. Você é nutrido por Jesus.
Você se percebe conduzido pelo Deus homem que Cristo é? A tal ponto que as palavras que o salmista diz no Salmo 23 podem ser verdadeiras para você, de fato experimentadas. Essa pergunta começa a nossa reflexão nessa noite. Ela é que abre a nossa conversa aqui hoje. Porque entre uma resposta e outra, cabe um abismo eterno. Se nós estamos sem pastor no mundo, ou se Jesus é o nosso pastor. Entre uma realidade e outra, nós estamos entre a desesperança e a vida. E muda tudo. Muda completamente tudo. Ora, aqui diante de nós não estamos tratando com o jovenzinho que pegou uma funda um dia, girou e acertou a cabeça de um gigante, todo petulante, dizendo, não, esse gigante está zombando do Deus de Israel, aqui não. E os guerreiros ali amedrontados, com armaduras e tudo mais, dizendo, Davi, pelo amor de Deus, vai embora, menino. Isso aqui não é lugar de criança. Ele foi levar marmita para os irmãos. E aquele galeguinho, franzino, veste uma armadura toda e a armadura pesa nos ombros dele. Ele fala, não vai dar certo não. E Davi ele é enviado como que uma ovelhinha para o meio de lobos vorazes, para ser esmagado como uma barata no meio da guerra por um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. E aquele menininho gira uma funda e acerta a cabeça, a fronte, a testa do gigante. Ah, irmãos, quantas vezes eu tive que encenar o gigante caindo em casa, porque o departamento infantil dessa igreja cantou uma música grudenta da vizinho. Girou e o gigante acertou. E eu tive que encenar isso muitas vezes para o meu menino. Você passou por isso também na sua casa? Tudo passa, né? As costas agradecem. Não é esse menino que está aqui no Salmo 23, não, gente. Não é aquele menino inocente. Deus o usou tremendamente naquela ocasião, mas perceba a inocência. Perceba a ingenuidade e o ímpeto voraz da imaturidade. Também não é o Davi que não sabia controlar suas paixões. Já não é o Davi jovem, tampouco adulto, recente. Nós estamos falando de alguém que precisou, diz o verso 2, ter descanso, porque estava cansado. Diz o verso 3, alguém que precisou ser restaurado na alma ou refrigerado. É alguém que enfrentou, diz o verso 4, o mal e a morte, talvez por algumas dezenas de vezes. E atravessou. Teve inimigos, diz o verso 5, e terríveis adversários. É alguém testado pela provação. É alguém que falhou muitas vezes e tem cicatrizes. É alguém que lutou grandes batalhas, perdeu várias, venceu outras tantas. Mas é alguém que testou a fé e a fé o testou. Mas esse Davi também não é quem escreve pela pena da experiência, porque pela experiência pouco vale a escritura. Não são as experiências desses homens que nos conduzem para Deus. É o que Deus fez através da experiência desses homens que nos mostram um pouco mais do nosso Deus e pastoreiam o nosso coração. E é isso que está acontecendo aqui, porque ele chegou a ponto de dizer, o Senhor é o meu pastor. Irmãos, como é importante chegarmos na nossa maturidade e podermos olhar na nossa história e perceber que temos o Deus vivo como nosso pastor.
Por isso eu comecei perguntando o que eu estava perguntando para os irmãos. Se você entende Deus como um pastor, se Ele é o seu pastor, porque se não for, não por quem Ele é, mas por quem você é diante dEle. Ele é quem é, mas a menos que nos faça ovelhas, e nós nos percebamos ovelhas, haverá uma relação de pastor e ovelha. E até que creiamos em Jesus Cristo, que nos adota para a vida com Deus e transforma o nosso coração rebelde em afetuoso para com Deus, amigo de Deus, nós estaremos mortos e como ovelhas sem pastor na vida. Então, Davi olha na sua maturidade e vê: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque o céu não é para agora, é para depois. Até lá haverão lutas, inimigos, cansaço, escassez, vale da sombra da morte, caminhos tortuosos, necessidade de guia, necessidade de direção, necessidade de consolo, necessidade de perdão, necessidade de refrigério, necessidade de contentamento. Até lá, tudo isso se mostrará desafiador ao coração do rebanho. O que será de nós se lidarmos com qualquer uma dessas dificuldades sem pastor no mundo? Você pode dizer como o salmista: o Senhor é o meu pastor? Gênesis nos relata o seguinte: o Deus em cuja esperança andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses meninos. Olha essa declaração de Jacó. Jacó tinha uma noção de pastoreio do Senhor e estava pedindo para que essa condução acontecesse na vida dos filhos. Deus guiou meu pai, guiou meu avô e enviou anjos que me guiaram e me livraram. Que esse Deus, com a sua providência, abençoe e guie a minha geração. Perceba o que é a vida de alguém que Deus pastoreia, em que Deus é pastor. A leitura da vida muda, meus irmãos. A leitura da circunstância é completamente marcada. Jacó não foi a melhor das ovelhas, não. E é justamente essa a diferença na vida dele. Ele precisava de muita correção, de muito direcionamento e até um anjo para dar um samba-lelê nele. E deu. Deu umas boas bordoadas nele, viu, Lucas, o anjo? Imagina Deus mandar um anjo para te dar umas pancadas no escutador. Às vezes a gente precisa. Mas isso é só quem tem pastor para ser corrigido. Porque Deus corrige a quem ama. Jacó foi pastoreado pelo Senhor. Esse é um relato de alguém que experimentou a vida e ainda está experimentando, mas que encontrou Deus no caminho. A boa notícia é que isso aqui não é uma biografia de Davi. É uma revelação divina. Nós não estamos sendo apresentados a Davi aqui, nem para ver como Davi foi e que legal que foi a vida dele, ou não. Nós estamos sendo apresentados em uma porção do Salmo, em 6 versos, há algo sobre Deus. Isso aqui não tem a ver apenas com o povo judeu que leu, isso tem a ver não apenas com a igreja primitiva futuramente, tem a ver com o rebanho de Deus em todo o tempo e em todo lugar. Nesse momento, ainda o Senhor está arrebanhando ovelhas e pode chamar o seu coração nessa oportunidade para que você tenha uma relação pastoral com Ele, para que Ele te conduza, para que Ele te oriente, para que Ele te faça atravessar lugares obscuros, de dúvida, de medo e que parecem com a morte,
para que Ele te sustente quando parece que está faltando, para que Ele te guie quando você não sabe por onde seguir, não sabe como fazer, para que você seja consolado quando o choro vem, quando a dor assalta, quando parece que não tem motivo para continuar, quando a depressão é uma realidade, quase que uma pessoa por perto, de tão concreto e real. Há consolo, há um bordão que guia, restaura e dirige. Há um Deus que é capaz de fazer com que os nossos inimigos façam sentido na nossa trajetória. Mas isso é coisa para ovelha que tem pastor. Isso não é para todo mundo, não. Por isso que há uma diferença eterna no tempo, se Jesus é o seu pastor ou não. Ai daqueles que não estão no seu aprisco. Quanta desesperança, quanta falta de sentido, quanta dor inútil, quanta luta vã, quantas alegrias vazias, se Cristo não for o pastor nessa vida. Porque é isso que o salmista está reunindo aqui. Toda uma experiência de vida, cujo Deus é o seu pastor. E eu quero destrinchar as frases desse salmo com os irmãos nos próximos minutos, e peço a sua companhia nisso. A começar pela grande apresentação desse salmo. O Senhor é o meu pastor. Antes de ser rei, é conhecido de nós que Davi teve experiência no pasto. Ele acompanhou ovelhas, acompanhou o seu pai, ele exerceu esse trabalho, ele sabia muito bem como que ovelhas dependem de cuidado, como que ovelhas precisam de direcionamento. Você tem border collies e também pastores humanos que arrebanham ovelhas hoje. Você tem cachorros que ajudam no arrebanhamento, estou falando de rebanho mesmo, de ovelha, porque a ovelha precisa ser conduzida no final do dia para a cerca, para o cercamento, onde elas vão descansar. No outro dia elas são arrebanhadas e conduzidas para o pasto, onde elas caminham, se sustentam. Elas vão ser conduzidas à água. E nesse mundo antigo existia certas peregrinações de movimento, de troca de lote, de loteamento, né, das ovelhas. Havia condução longínqua. Em todos esses casos, as ovelhas são tremendamente dependentes, a tal ponto de um cachorro ajudar a conduzir e as ovelhas serem conduzidas por um cachorro. Até hoje isso é possível e necessário. Ovelhas não têm muito discernimento. Elas são dependentes e elas não têm mecanismo de defesa que preste. Dizem que a mordida de ovelha dói até. Faz algum sentido essa associação que Deus deu para a igreja. Tem ovelha que morde doído mesmo. Mas elas não são bichos que atacam, por exemplo. Se vem um leão, se vem um lobo, o que a ovelha pode fazer? Vai morder o lobo? Essa briga é injusta. É petisco de lobo. A única chance que ela tem é o aprisco. Porque o aprisco tem uma porta. E essa porta é vigiada. Ali é a segurança que ela tem. De ter um pastor com um cajado bem pesado para afugentar um lobo. Não adianta nem ter muitas ovelhas. Só aumenta o prato. Esse é o caso da nossa realidade espiritual. Nós não temos muita defesa. Nós precisamos. Davi sabia disso. E agora, na experiência da vida dele, ele está olhando para Jesus, perdão, para Deus, e está dizendo: Deus é o meu pastor. 1 Samuel 17, diz assim, os versos 34 e 35. Então disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de meu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Davi falando dos próprios feitos. Ele teve que proteger o rebanho do pai dele contra leão e urso.
Ele sabia que a ovelha é um bicho que precisa de proteção o tempo todo e os perigos parecem muito assustadores muitas vezes. E mesmo assim ele está dizendo, sabe que a nossa relação com Deus é bem parecida com isso? Deus é o meu pastor. Ele é capaz de lutar com um leão para me proteger. Ele é capaz de enfrentar um urso para me proteger. Ele é o meu pastor. Davi está evocando um pouco dessa experiência para falar com nós. Para ensinar que o Senhor é aquele de fato que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Porque sair para brigar com um urso e com um leão, você não espera muito que vai vencer essa briga. Mas o valor é tanto que todo esforço parece pequeno, perto do que precisa ser protegido. Até onde você iria para proteger os seus filhos? Até onde? Você colocaria a mão em brasas vivas para tirar a sua criança de lá? Sim? Ou é demais? Recentemente eu achei um relato de uma mãe que de fato deu a vida pelos seus filhos. Na verdade, o seu último filho. Ela teve 2 gestações com má formação fatal, que veio a óbito as crianças. Uma má formação completa, a outra com alguma coisa ali congênita que não deu a perspectiva de vida. E ela tinha uma 3ª gestação e ela estava convicta de que Deus tinha a maternidade na vida dela, além das crianças que ela já tinha perdido no ventre. No meio do tratamento muito delicado, ela descobriu que estava com um câncer na língua. E agora ela tinha que fazer uma opção. Ou tratar o câncer, ou seguir com a gestação. As 2 coisas não eram possíveis. E ela não teve dúvida, diz o testemunho dela. Ela seguiria com a gestação, porque Deus tinha dado essa missão primeiro para ela. Depois, talvez seria uma missão de cuidar da sua saúde. Conversou com seu marido, tiveram uma longa conversa sobre isso, talvez várias conversas sobre isso, e chegaram a essa decisão, que eles seguiriam sem tratamento quimioterápico, mesmo radioterápico, para combater aquele câncer na língua. Isso vai contra toda a orientação médica, isso vai contra a diretriz da medicina que sempre vai lutar para salvar a mãe. Mas ela não se demoveu dessa decisão, e era uma decisão dela. E essa criança chegou à luz, nasceu, e dessa vez com perspectiva de saúde completa. Mas ela veio a morrer em seguida, por conta do câncer. O relato dela de entrevista em todo esse tempo, que esse caso foi acompanhado, era de muita felicidade, de convicção. A cada semana que passava, aquela criança estava sendo gerada. A cada ultrassom, a cada novo dia, ela estava ali como que cumprindo uma missão. Dura demais essa escolha. Difícil, difícil. Sabe como que isso é possível? Primeiro porque nós amamos muito os nossos filhos. Essa é uma força avassaladora e incompreensível. Mas em segundo lugar, quando temos perspectiva e esperança. Aí nós conseguimos fazer coisas que nós não imaginamos. No entanto, ainda assim, não dá para comparar com o amor de Deus por nós. E o amor de Deus por nós é algo de tal abrangência e profundidade que o nosso amor por nossos filhos é uma encenação pequena e limitada para que nós possamos conhecer um pouco do amor dele por nós. O que nós vivemos nessa vida encena e aponta para ele. É o que está acontecendo aqui. Deus cuida de nós como um pastor, a ponto de eu poder dizer com o salmista, Lo ersá, não carecerei. Tradução aqui do texto, nada me faltará.
Davi está dizendo que porque o Senhor é o meu pastor, eu não padecerei, eu não carecerei de nada, eu não terei falta. Afinal de contas, é Jesus quem diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, João 10:11. E ainda essa Bíblia que diz que o fato de que ele deu Cristo por nós, se deu Cristo por nós, o que mais ele não nos daria? O que seria difícil para Deus, porque nisso ele prova o seu amor para conosco. Está provado, ele nos ama. Aqueles que são ovelhas desse pastor não carecerão de nada. Ainda que possa faltar muitas coisas que gostaríamos de ter. Não entenda, não terei falta de nada ou nada me faltará, como terei todas as coisas. Não é isso. O próprio Salmo nos mostra que não é isso. Porque o fato de eu precisar de um pastor é o fato de que haverá momentos em que eu carecerei de direção. Aqui você ainda vê que eu preciso de um Senhor que me encaminhe em veredas de justiça, que me faz atravessar vale da sombra da morte, porque haverá às vezes falta de luz, haverá falta de vida, haverá adversidade, ou seja, falta de paz. Haverão todas essas coisas, haverão todas essas adversidades e dificuldades, haverão faltas de muitas coisas. Há momentos em que nós pediremos por mais paz, pediremos por saúde, pediremos por provisão, e nós poderemos tê-las em Deus, mas não da forma que nós desenhamos para a vida. Davi sabe disso porque ele teve que defender as ovelhas do seu pai. Sabe disso porque teve que alimentar as ovelhas do seu pai. Ele sabe disso. Faltarão muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, Deus é provedor de tal forma e cuidador de tal forma que uma ovelha consciente do seu pastor dirá: não me falta nada. Ou seja, contentamento. Contentamento. Não é porque é contente com qualquer coisa, não. É porque Deus tem cuidado de nós. Quem não teve criança em casa, frustrado depois de passar por uma loja de brinquedos no shopping? E o filho chora e chora, parecendo que a vida dele é uma desgraça. Parecendo que ele vive com um buraco no estômago, porque não pôde ganhar mais um brinquedinho. Já viu essa cena? Ou é só lá em casa? A frustração das crianças quando querem determinado sorvete, ir em determinado restaurante divertido, determinado brinquedo. Isso não serve só para criança não, tá? Porque criança é fácil de ilustrar, mas tem muito adulto que ainda tem a mesma atitude e é sobre isso que nós estamos falando. É tamanha que parece que estamos carecendo na vida. É comum que nossos filhos às vezes chegam no meio da tarde e falam assim, quase que chorando: eu estou com fome. Fome. Depois daquele prato de comida, 2 copos de iogurte. Fome. Às vezes nós agimos dessa forma quando olhamos para a vida com falta de contentamento, com falta de gratidão, de perceber: Deus tem cuidado da minha história. Deus tem cuidado da minha vida. Isso é percepção possível para aqueles que são pastoreados pelo Senhor. Porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Ele diz: nada me faltará. Esse é um Deus que nos dá perdão. É um Deus que nos dá uma comunidade para caminhar conosco. Coloca pessoas para orar por nós. Nos dá a sua palavra que nos orienta em casos tão específicos da vida do cotidiano.
É um Deus que caminha conosco na dor, que nos dá esperança para suportar a adversidade, para suportar as enfermidades e até mesmo no dia que falta coisas essenciais. Eu posso olhar para Ele e lembrar, Ele tem cuidado de mim. Ele foi bom comigo ontem, Ele não mudou, Ele continua bom hoje. Mas muitas vezes nas nossas dores, nós temos dificuldade de enxergar. Talvez porque o olho está marejado demais, né, de lágrimas. Na hora da dor, a gente tem dificuldade de enxergar. E isso, levando para a nossa realidade prática, talvez a confusão da dor, do luto, pode nos embriagar, pode nos enebriar. Mas basta um pouco mais de calma, respirar um pouco mais, olhar com atenção, olhar os olhos para o Senhor e a gente vê que Ele tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que se você tem essa relação há muito tempo, você pode olhar hoje para a sua história e ver que em alguns momentos em que você foi muito crítico ao Senhor, muito rebelde ao Senhor, ou mesmo muito desesperançado, agora, olhando para trás, você percebe, Deus estava lá. Quando você estava perguntando, cadê Deus? Deus estava lá cuidando de você. Às vezes a gente precisa do tempo para isso. Às vezes a gente precisa passar pela experiência da dor para realmente reconhecer que é passageira, que vai passar. E é por isso que o salmista chega no verso 2 e diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Porque a exaustão passa, o cansaço passa ainda nessa vida. Ainda nessa vida existe descanso e refrigério. Talvez a sua vida está tão corrida e atribulada, talvez está tão difícil, talvez a dor tenha te castigado tanto, talvez tenha tanta desesperança. E hoje, talvez tem pessoas no meio de tanta dor, talvez tem pessoas sofrendo com bombas caindo lá da sua casa, talvez tem pessoas hoje em cárcere, talvez tem pessoas hoje presas injustamente, pensando, que dia que vai acabar essa tormenta? Será que um dia eu vou ter minha vida de volta? E parece não ter fim. O momento de crise de dor parece não ter fim. Uma internação hospitalar parece não ter fim. A frustração financeira, a frustração de um projeto, a frustração de algo não concluído, as nossas frustrações fazem com que o tempo desacelere. Davi está dizendo, Ele me faz repousar e me faz descansar. Deus pode trazer descanso nas suas batalhas. Deus pode trazer trégua para as suas lutas. E te enviar para as novas, mas te dar descanso em seguida. Te dar refrigério em seguida. Toda dor tem data para terminar, se pastoreados por Deus. E se não terminam nessa vida, terminarão na posteridade que Deus tem para nós. Onde todo choro terá fim, diz Apocalipse, enxugará dos olhos as lágrimas. Não haverá mais ranger de dentes, nem gritos nas praças. E o leão pastará, agora falando do novo céu em Isaías, com a ovelha. O rebanho estará seguro um dia. Só que nós já podemos desfrutar dessa segurança hoje. Essa é uma palavra para os exaustos, para os cansados, para os ansiosos, sobrecarregados. Jesus pode te aliviar. Tomai de mim o meu jugo, que é leve. Ele que é manso e humilde. Ele que pode dar descanso e chamou os cansados e sobrecarregados para os aliviar. Davi está falando isso previamente. Deus me faz repousar em pastos verdejantes. E por mais que a luta é árida, Ele me leva para junto de águas de descanso. E isso é para agora e para o futuro.
A sua luta não é para sempre, se você está em Cristo. O seu cansaço não é monstruoso se você está em Cristo. Há vitória sobre a sua dor em Cristo. Há descanso para o rebanho de Jesus Cristo. Há refrigério, há renovo, há restauração prometida. É uma verdade experimentada pelo salmista e pode ser uma realidade experimentada por você, pela sua alma, se você crer em Cristo Jesus como seu pastor. O que sobra para aqueles que estão fora desse rebanho? O que sobra para aqueles que olham para Cristo como um cara legal, um sábio, quiçá um profeta, mas não o pastor de suas almas? Porque esse pastor nos leva para águas de descansos. Verso 3: refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. É tão grande o que Deus faz pelos seus filhos, pelas suas ovelhas, que Ele atrelou o amor a essas pessoas ao seu nome, de tal forma que essas pessoas passam a ser conduzidas não como mais pelos seus nomes, são agora povo do nome de Deus. Povo de Deus, haverá um pastor e um rebanho, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus atrelou a glória dele ao cuidado com essas pessoas, o seu povo, o seu rebanho, os seus filhos. É obra dele. Ele decidiu eternamente fazer isso, ter um povo para si, um rebanho amado e acolhido, eternamente amado, providenciado na história, de tal forma que Ele é capaz de já refrigerar e restaurar a nossa alma, nos dá renovo, nos dá significado, nos dá vigor. Ele pode fazer isso conosco, se levarmos o nome dEle a sério, se tomarmos o nome dEle não em vão, mas como glorioso, se olharmos para Ele como quem olha para Deus, e encontrarmos um pastor, Ele vai nos guiar pela verdade. Acharemos verdade no mundo caótico, acharemos direito no mundo torto, acharemos veredas justas no mundo injusto, no mundo com falsidade e maldade. Acharemos por onde caminhar, irmãos. Verdades intelectuais, verdades práticas e sociais, esperanças abstratas para o coração e objetivas para tomarmos decisões. É isso que acontecerá se houver um rebanho e um pastor. Guia-me, refrigera-me. E ainda que eu ande pelos vales ou pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É nesse ponto que o salmista começa a nos mostrar que todo o salmo tem a ver com algo que acontece de dentro para fora, embora seja a partir de uma verdade fora de nós. Deus é o pastor. Mas o fato dele ser o pastor muda aqui dentro as coisas. Eu não ter falta de nada é um sentimento de contentamento e gratidão. Por isso, eu sou descansado. Eu me percebo refrigerado lá dentro. Eu me percebo guiado. Eu tomo decisões aqui dentro boas. Eu tenho discernimento agora. Eu conheço a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu me percebo iluminado, direcionado. E quando eu atravessar, porque faltará luz, faltará vida, porque eu vou passar por vales, faltará planície e campos e colinas. Eu passarei por vales, haverão vales. E quando eu passar pelos vales da sombra da morte, lá dentro, porque eu tenho um pastor, as coisas podem ser muito diferentes do que normalmente seria. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Irmãos, como precisamos entender e viver isso. Porque os vales da morte, ou da sombra dela, que seja, estão aí. E nós teremos que atravessá-los, por mais que não gostaríamos. Lidaremos com a partida de gente amada, lidaremos com dores do mundo, lidaremos com escassezes, com incredulidade, com morte precoce, ao nosso ponto de vista. Lidaremos com enfermidades. Lidaremos com muitas desaventuras na vida e muitas dores pesadas, e cada um tem o seu fardo. Haverão vales na nossa caminhada, e nós nos sentiremos muito facilmente amedrontados. Mas o salmista está dizendo que o rebanho desse pastor pode não temer mal nenhum, porque ele está presente no vale. E esse vale tem algumas características que amenizam o nosso desespero. Primeiro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o andar do salmista não é um estacionar, é um atravessar. Os vales da nossa vida têm começo, meio e fim. Nós devemos atravessá-los. Nós devemos ter esperança para atravessar. Mas somente com esperança, a dor não vai nos paralisar. Somente com esperança, não vamos nos perder na escuridão. Somente sabendo que vale a pena passar por aquilo ali, pelo caminho que nós vamos traçar e por onde nós vamos chegar, é que nós vamos ter coragem de dar passos na escuridão amedrontadora das circunstâncias dolorosas da vida. Porque vale a pena. É por isso que corremos, sofremos, pagamos o preço de muitas coisas, porque vale o preço de onde temos que chegar. Pagamos escolas para os filhos, acordamos cedo para trabalhar, às vezes empreendemos um cuidado com a alimentação, privação disso, privação daquilo outro, poupamos recursos financeiros. Às vezes temos lutas que nos tiram do conforto, de como nós gostaríamos que as coisas fossem. E muitas dessas lutas nos geram muitos desconfortos e preço a ser pago. Mas precisa ser feito. Olha uma gestação quão complexa. Mexe com tudo. Mas vale a pena ou não vale? Pagar aquele preço. Às vezes o preço de uma jornada acadêmica, de formação. Quantos anos? Quantos dias? Quantos estudos? Quantas horas? Às vezes o preço de levantar todo dia para trabalhar, de criar uma pessoa, de criar um filho. O preço de um casamento. E não estou falando de preço financeiro, estou falando do preço de se converter um ao outro, de cuidar um do outro, de morrer um pouco para si, pelo outro, para que haja uma só carne, e não duas. O preço. Porque o resultado vale. O alvo vale. Mas nós só fazemos isso se tivermos esperança de que frutificará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O verso 5 e o 6 andam juntos. Porque Davi chega a ponto de dizer: até na presença dos meus adversários, o Senhor pode preparar uma mesa e ungir a minha cabeça com óleo. Essa unção tem a ver com cura. Muito usado no tratamento veterinário nas ovelhas. Muito usado. Óleo.
olho para as narinas das ovelhas, olho para as feridas abertas, olho para as torções e contusões, olho, muito usado. E futuramente foi usada ministerialmente para falar sobre a bênção do Espírito sobre. Nesse ponto, Davi está falando, porque Deus cuida, porque Deus me afirma, porque Deus é o meu pastor. A adversidade que eu tenho na vida pode ser um banquete. Pode terminar em festa e não em temor desesperado. Porque a vida que Deus é o pastor tem sentido de ser vivida. E nem os nossos problemas fogem do sentido. A conclusão é escatológica. Até o fim, Deus me cercará com bondade e misericórdia. E completará a obra que Ele começou em mim. E eu serei feliz para sempre um dia. Porque eu estarei com Ele. Seremos nós dois num mundo completamente novo. Nós veremos o nosso pastor olhos nos olhos. Um dia nós vamos estar com Ele à mesa. Vamos. Um dia nós estaremos livres da dor. E veremos o nosso pastor nos olhos. Poderemos andar com Ele. E nessa hora, toda dor terá valido a pena. E perceberemos quão pequena foi a nossa dor. Quão pequenos foram e passageiros os nossos sofrimentos. Porque eram pequenos? Não. Porque agora, confrontados com esse novo mundo, pastoreado pelo nosso Rei, onde finalmente o rebanho vai estar completo, em paz e seguro. Isso é o que nos aguarda. É isso que Ele está preparando para nós. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre, mas Ele já está preparando morada. Ele já está trabalhando nessa morada eterna. É isso que nos aguarda. Mas até lá já está sendo desfrutado, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Acorde de manhã e diga: bom dia, bondade, bom dia, misericórdia. Vamos embora que hoje o dia vai ser quente. Irmãos, eu te pergunto mais uma vez: esse Jesus é o seu pastor? Porque se for, tudo isso pode ser verdade para você agora. Tudo isso pode ser desfrutado agora. Mas se não for o seu pastor, eu quero te dizer que você não tem esperança. Nada disso é verdade para você. Continua sendo verdade, só não é para você. Mas eu não vou te mandar embora com essa pergunta. Eu vou te despedir hoje com um convite maravilhoso. Não meu, mas desse pastor. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Vinde, pois, a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu sangue é verdadeira bebida, minha carne é verdadeira comida. Quem de mim comer e beber, viverá eternamente. E eu o ressuscitarei no último dia. Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer e crerão que eu vim de ti. Esse é o convite. Creia e descanse. No nome santo de Jesus. Amém. Eu quero te chamar a oração nesse momento. Curve sua cabeça.
Fale com o seu pastor, e se ele não for o seu pastor, e você quiser chamá-lo para ser o seu pastor, faça essa oração aí. Ele nos encorajou a chamá-lo de pastor. Ó Deus bendito, como precisamos ser pastoreados por Jesus Cristo. Como precisamos de pastor nesse mundo, ó Deus. Eu te peço nessa noite por restauração de aliança contigo. Eu te peço por avivamento, Senhor. Eu te peço por filhos pródigos longe de casa, que retornem, ó Deus, que voltem para os braços do Pai, ó Deus. Mas eu também quero te pedir por aqueles que nem sabem que tem Pai no mundo. Pelas ovelhas perdidas, ó Deus, desgarradas de Israel, que nem sabem que estão perdidas. Ó Deus, nessa oportunidade, eu te peço resgate. Porque Jesus é capaz de deixar as 99 ovelhas, e ir atrás da que está perdida. Eu te peço isso nesse momento. Que a mão do Senhor Jesus alcance as ovelhas perdidas do Senhor. Nos faça um rebanho ainda nessa história. Dependentes, confiantes, seguros no Senhor. No nome santo de Jesus, te pedimos isso, ó Deus. Amém.